Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimo de Futebol Carioca por Outros Ângulos. Devem estar estranhando, né, o nosso ambiente aqui, o nosso cenário para gravação. Nós estamos aqui no Bar Léo, no coração do centro do Rio, que serve, evidentemente, ó, como vocês podem ver, o melhor chopp da cidade. Eu vou tomar um golinho aqui. Eu estou aqui com o Felipe Lucena e ao meu lado esquerdo uma presença mais do que especial com o Renan, que é um dos sócios, né, proprietários aqui do Bar Léo. Tudo bom, Renan? Tudo bem. Prazer em te receber aqui para conversar sobre futebol. O Renan, que é botafoguense, né? Isso. Mas gosta de futebol, apesar de torcer para o Botafogo. A gente vai falar hoje no programa sobre o Flamengo, o único carioca que venceu as derrotas de Botafogo e de Fluminense, e o Vasco, que mais uma vez tomou um gol no finalzinho da partida. Solta a musiquinha. Bom, começando o programa falando de Flamengo, né, Felipe, que foi a única equipe que venceu, a única equipe carioca que venceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro de final de semana, mas antes disso só queria dar uma explicação para quem está vendo a gente do Rafael Henrique Fernandes, que não está hoje aqui com a gente está recebendo alguém muito mais legal que ele, que é o Renan. O Rafael está contundido, né? Machucou o pubis. Machucou o pubis, está com uma lesão no pubis, a gente sabe que lesão no pubis demora um certo tempo para fazer o tratamento. Para recuperar. Né? Então a gente espera que... Talvez não recupere nunca essa lesão no pubis. Daqui a 6 meses ele está de volta com a gente, que é o tempo que leva um tratamento como esse. Agora sim, falando de Flamengo, falando de coisa séria, o rubro-negro carioca venceu o rubro-negro paranaense. O Flamengo venceu por 3-2, um jogo dificílimo, gol no último minuto ali do Rodrigo Caio, né? Um jogo de reviravoltas, polêmica de VAR, tudo aquela coisa que a gente tá começando a se acostumar, né, no futebol brasileiro. Ou não, né? Do VAR, né? Ou não, né? A gente vai falar muito de VAR ainda no programa, também teve confusão, teve polêmica no jogo do Botafogo, teve polêmica no jogo do Fluminense. Sim. Mas aí, o que você pode falar desse Flamengo que venceu, a torcida xingou a Abel Braga, né? Venceu e não convenceu, né? Mais uma vez, o Flamengo vence e não convence. E chega a ser, eu vi o jogo, chega a ser... Você viu o jogo, que bom, né? Chega a ser preocupante você ver um time com o elenco que o Flamengo tem e não cria, o time não cria bola na área o tempo todo, as chances que o Flamengo teve de gols foram por conta de erros do Atlético, passe errado, armou um contra-ataque, ou bola na área. O gol da virada do Rodrigo Caio foi cruzamento na área. Enfim, o Flamengo, o elenco que tem, com a equipe que tem titular, reserva, tem reservas de altíssimo nível, mas não consegue criar jogadas de gol, de chance de gol. É sempre na bola na área ou erro do adversário. E por isso o Abel, mesmo ganhando, continua balançando no cargo. E gera até uma questão, né? Será que dá pra demitir um treinador que tá vencendo? Porque geralmente demite-se quando o cara perde uma sequência de jogos importantes e tal. Mas o Abel tá ganhando, o time do Abel tá ganhando, mas sem convencer. Talvez o Flamengo passe a fazer uma nova modalidade de demissão de técnicos. Demitir o técnico que tá ganhando. E já se chama muita atenção também o fato dele, mais uma vez, não ter utilizado o De Arrascaeta, né? Ficou no banco o tempo todo. A gente vale lembrar que o De Arrascaeta é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, né? Dessas transações internas, e o Abel, mais uma vez, não utiliza. Renan, você aí como botafoguense, o que você pode falar do seu vizinho ali do Flamengo, seu irmão, seu time irmão, né? Do seu rival? Nem tanto, né, irmão? Cara, eu vou falar que o Abel, ele não tá sendo Abel. Essa é a realidade. Existe hoje no futebol uma questão de filosofia, né, de que o calendário tem muitos jogos e que tem que haver, assim como o Felipão tá fazendo no Palmeiras, né, tem que haver um rodízio de jogadores, por isso que, como Flamengo e Palmeiras hoje que polarizam, né, o futebol brasileiro. Sobretudo nessa questão de investimento também, né? De grandes elencos. Que investiram bastante. Então, como eles polarizam e tem grandes elencos e com bastante... bastante barulho também, né? Pode se dizer pra mim, a televisão ao vivo é isso aí, né? Mesmo não sendo ao vivo, que é gravado, é isso aí. Como o futebol tá polarizado, né, entre Flamengo e Palmeiras, e eles têm grandes elencos, então os técnicos adotaram uma filosofia de rodízio, né? E como esse rodízio está sendo adotado, ele não está dando, os técnicos não estão conseguindo ter um padrão de jogo. Né? Justamente porque não utilizam um time certinho para jogar. Exatamente. Isso está sendo... Não tem entrosamento entre as equipes. Exatamente, está faltando entrosamento. Então, a gente está chegando praticamente no meio da temporada e os times ainda não estão entrosados. Tanto o Palmeiras e o Flamengo não tem cara. Então, e o Cruzeiro também. Eu acho que o Cruzeiro, vale a pena mencionar também o Cruzeiro, porque o Cruzeiro também começou o ano muito bem. Começou o ano bem e tá... As equipes favoritas, né? São os três maiores. O próprio Grêmio também, que desde o ano passado, ano retrasado, ano passado, vinha muito bem. O Grêmio sofreu com um desmanche. Perdeu o Grêmio conquistou a primeira vitória do campeonato, inclusive, no final de semana também, no sábado, contra o Atlético Mineiro. Gol do Viseu, ex-Flamengo. Então, acho que esse padrão de jogo
Eles estão priorizando o rodízio de jogadores para talvez colher alguma coisa lá no futuro. Agora, será que a torcida e os clubes os dirigentes vão saber esperar? É interessante você ter falado essa questão da torcida, porque ontem, por exemplo, o Abel Braga ele foi vaiado em um determinado momento do jogo quando o Atlético Paranaense virou a partida, né? E no final do jogo a gente viu uma demonstração clara ali dos jogadores de que estão fechados com o Abel, né? Parece. Nos gols também, os jogadores foram abraçá-lo, todos apoiando o técnico rubro-negro. O que você pode falar sobre isso, Felipe? Você acha que ele pode cair mesmo com o apoio dos jogadores? Vai ficar uma briga entre diretoria, entre interesses de diretoria? E geralmente o apoio de jogadores não faz muita diferença em relação à demissão de técnico, né? O jogador não tem tanta força para segurar um técnico no elenco. Se a gente levar em consideração que o Flamengo é um time de medalhões, né? Sim. Porque tem o Diego ali, né? Você tem o Diego Alves também, o goleiro, né? Acho que se eles... Everton Ribeiro, jogadores experientes, cascudos, sim, rodados no futebol brasileiro. Mas acho que não é o suficiente ele ter o elenco na mão, ou na mão, não sei nem se tem o elenco na mão, mas tem o elenco ao lado dele, os jogadores compraram a briga, abraçaram ele, foram lá e tal, mas não sei se isso é o suficiente. Às vezes é o suficiente pro contrário, quando o jogador quer derrubar, o técnico derruba, começa a fazer corpo mole, o time começa a perder, aí o técnico cai. Mas para segurar o técnico não sei se é o suficiente, porque a pressão da torcida é muito forte, a diretoria tem uma parte da diretoria que já tá desconfortável também com isso, já tá pensando nessa possibilidade de demiti-los. E tem a oposição, que está fazendo pressão o tempo todo ali no Flamengo. O Flamengo é um clube politicamente muito intenso ali. Estão fazendo muita pressão também para ele cair, para poder botar na conta da diretoria atual, que fez uma contratação ruim, chamou um técnico que não está funcionando. Enfim, eu acho que é mais fácil ele cair do que o elenco conseguir segurá-lo no momento no Flamengo ali. O Flamengo, a gente lembra que tem a próxima partida no final de semana, vai ser contra a equipe do Fortaleza. O Flamengo não joga no meio de semana pela Copa do Brasil, o jogo vai ser só na outra semana. Mas a gente também pode falar ainda do jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, das polêmicas de arbitragem, por exemplo, o VAR, né? O pênalti a favor do Flamengo, metido pelo goleiro Santos Atlético Paranaense do Gabigol. Você achou que foi pênalti? Não. Independentemente da sua opinião, acho que a gente tem que pontuar aqui que o VAR demorou mais de 6 minutos para poder marcar, né? O juiz foi lá, fez o sinalzinho, foi lá conferir, e depois de 6 minutos, tanto que ele deu 7 minutos de acréscimo depois. Então, eu acho que o do Gabigol foi pênalti, mas o do Atlético não foi. Mas eu acho que ele deu para compensar porque ele ficou indeciso ali, teve aquela polêmica, ele acabou dando um outro pênalti para compensar. Você achou que o do Gabigol foi pênalti? E o do Atlético não foi. Eu acho o contrário, para ver que o VAR não vai tirar a discussão de arbitragem do futebol brasileiro. Eu acho que o do Gabigol não foi pênalti, eu não daria aquele pênalti, mas do Atlético Paranaense eu daria, acho que o Bruno Henrique foi braço nas costas. Você, Renan, você chegou a ver os lances? Se não tiver visto também não tem problema, porque o Rafael também não vê. Então ele fica falando sem ver as coisas. Não, eu vi os lances sim e eu acho que ambos os casos foram. Então a gente tá bem equilibrado aqui a mesa, né? Em ambos os casos foram pênalti. Eu acho que o VAR tem sido muito benéfico pro futebol. Você acha que o VAR tá corrigindo injustiças ali? Sim, exatamente. Eu acho que só precisa ser aprimorado essa questão dos 6 minutos para demorar para uma marcação. Eu acho que o juiz dele tem que ser mais incisivo e tomar decisão mais rápida. O juiz eles estão usando o VAR como muleta, né? Eles esperam ali o VAR decidir. Exatamente. Para eles terem exatamente. Os próprios, dentro disso que você está falando, os próprios auxiliares não estão marcando mais impedimento. Só para lance deixaram de marcar impedimento. E na verdade não pode. Na verdade tem que ser o contrário. O auxiliar do VAR ele tem que chamar, é duvidoso o lance. Olha, sim, é isso. Entendeu? É capaz do VAR estar apitando o lance pro cara, entendeu? É o que tá acontecendo. E demora, fica uma demora eterna aí do árbitro. Aí o jogador fica em cima pressionando. Os caras ficam falando de série. Tu viu aquela série aí, não sei o quê. Eu vi Game of Thrones. Como é que o estádio ia marcar o pênalti? Vamos marcar o pênalti lá. Tem que ver isso aí, o negócio do pênalti aí, resolve isso. Essa questão do VAR tá realmente complicada. Bom, falando agora de Fluminense, o tricolor das Laranjeiras perdeu pro Bahia também no jogo com polêmica de arbitragem, também no jogo com polêmica de VAR. E aí, Felipe Luciano, aqui você pode falar do Fluminense que, assim como o Flamengo, né? Óbvio que o Fluminense não tem o elenco recheado, não tem o investimento que o Flamengo tem, mas também não engrena, né? A gente acha que vai goleio o Cruzeiro, goleio o Atlético Nacional e vai perto pro Bahia. Mas acho que isso é normal, né? Não dá pra esperar do Fluminense ganhar todo mundo numa sequência grande de jogos. Eu acho que é normal. E ontem o que prejudicou o Fluminense muito foi, mais uma vez, a questão da saída de bola. Essa filosofia do Fernando Diniz de querer sair jogando em todas as jogadas, em todas as saídas de bola. E o goleiro Agenor deu mole, perdeu uma bola ali. Belo nome pro goleiro. Nome de sambista, né? É nome de sambista, Agenor, não é nome de goleiro, é nome de sambista. Ele vacilou, o Gilberto do Bahia pegou a bola e fez o gol, roubou a bola e fez o gol. E já não é a primeira vez, não vai ser a última que isso acontece com o Fluminense. A saída de bola ainda é prejudicial.
Erra-se muito passe, perde-se muita bola na frente da área e gera chances para os Você acha que o adversários. Fluminense precisa de um goleiro? Certamente precisa de um goleiro. Rodolfo e Agenor são goleiros para ficar no elenco, não para serem titulares absolutos. E até porque o Rodolfo também depois entrou e resolveu o jogo. É um goleiro que não decide. O goleiro que decide jogo, às vezes sempre faz diferença. O goleiro que faz uma defesa que garante a vitória. Pontos, né? Exatamente. Nenhum dos dois é isso. São goleiros para estar no elenco, mas não para ser titular do Fluminense. O Fluminense tem ambições maiores esse ano. E também gera esse debate na torcida do Fluminense se, de fato, o Fluminense precisa sair jogando todas as jogadas. Porque tem essa coisa do Fernando Diniz que ele sai jogando todas as bolas. De repente, às vezes, o chutão não... Isso ficou muito claro na partida de ontem, né? Às vezes goleiro. o chutão não faz mal. Ele pode até sair jogando, mas não com a Agenor. Sim, Agenor, tem pelo esse amor problema, de Deus, né? tem esse Entregou a orgulho. pamonha, né? Entregou bastante. E o Rodolfo também já entregou em outros jogos, em outras oportunidades, enfim. Chega no goleiro, dá o chutão. Não tem... Talvez seja... Acho que falta um pouco de Zero. discernimento ainda pra ela, porque estão tentando implementar essa filosofia de sair jogando e tal, que é bacana, todo mundo gosta, tem que ter a posse de bola e tal, mas o goleiro e os zagueiros, às vezes, não estão tendo não tem o discernimento ali, sabendo, pô, acho que agora tem que dar um chutão, não tem jeito, cara. Não dá Até que pra os sair zagueiros tocando. do Os caras não estão Fluminense... tendo essa noção, entendeu? Exatamente. O goleiro do Fluminense outro foi o caso. Aquela hora ali era um chutão. Não, e os times com maior poderio ofensivo, eles já conseguiram pegar isso e fazer aquela marcação Sob pressão. alta. Já estão Exatamente, porque quanto mais compacto o time e você conseguir fazer uma marcação alta, né, é o mais perfeito para um time Sim. que ataca, só ataca. Sim. Né? Foi o que aconteceu com o Botafogo e o Palmeiras. Vai falar o Palmeiras já. fez uma marcação alta Sim. o tempo todo, o Botafogo não jogou. Ficou com mais percentual de posse de bola, mas Aquela improdutivo, né? No meio do Improdutivo, campo, exatamente. tocando bola. Mesmo quando não faz a marcação alta o jogo inteiro, às vezes faz umas blitz, igual o Goiás fez contra o Fluminense, inclusive. De repente o Goiás descia com um monte de jogadores, marcava a saída de bola, o Fluminense se enrolava ali, perdia e gerava contra-ataques pro Goiás. Então não necessariamente precisa ser uma marcação sob pressão o tempo todo. Às vezes uma blitz ali já atrapalha a saída de bola porque tá acostumado a sair com mais tranquilidade, quando vem uma pressão já se enrola. E não são, os zagueiros do Fluminense até aderiram bem a essa filosofia do Fernando Diniz. Eles saem jogando bem. O problema são os goleiros ainda e os volantes. O Alan, que é o volante que está sendo titular agora, ele consegue, tem um bom passe, é habilidoso e tudo mais. Mas quando joga Ayrton e Bruno Silva, eles têm muito problema na saída de bola. Eles perdem muita bola ali ainda, e erram muito passe e acabam fazendo falta ou gerando contra-ataques para o adversário. Bom. Então é uma coisa que tem que ser revista no Fluminense, mais treinada talvez, que talvez resolva com treinamento. Mas nem tudo é notícia ruim pro Fluminense. Sempre tem um lado bom, né? Você prefere ver o copo meio cheio ou meio vazio? Meio cheio sempre. O copo Se for show, meio cheio. sempre cheio, na verdade. O Fluminense teve o Pedro, que depois da lesão tem feito seus golzinhos ali, tá em boa fase, e o garoto João Pedro também tá arrasando aí, fez não sei quantos gols, não sei quantos jogos, Sim, mas são muito fazendo gols em 11 jogos com profissional, é isso. Sim, e Então, assim, desde os últimos jogos que ele vem jogando, ele fez gol em todos. Fez gol contra o Cruzeiro, fez gol ontem contra o Bahia. Joga muito. Ontem ele jogou mais recuado do que costuma jogar. Ele costuma jogar mais de centroavante ali, bem perto da área. Ontem ele tava voltando mais para buscar jogo e rendeu bem assim também. E o Pedro voltando em grande fase que a torcida esperava, tá acontecendo, tá fazendo gols, tá jogando bem. Ontem ele até foi substituído quando porque o Agenor foi expulso, né? Depois do fim. Aí o Rodolfo teve que entrar e teve que trocar alguém e o Pedro acabou saindo. Mas jogou bem, se movimentando bem. O Pedro tem um passe muito bom, ele sai da área da passe, coloca os... Ele não é só aquele poste. Coloca os companheiros na cara do gol. Tem habilidade quando sai da área, ele é grandalhão, mas tem habilidade, consegue driblar. Enfim, ótima fase do Pedro, ótima fase do João Pedro. E o Fluminense está bem servido do meio para frente. Tem que ajeitar essas questões aí de saída de bola com o goleiro e com os volantes para o time poder sonhar mais alto esse ano. Eu acho que vai além disso, porque teve uma queda do Ione Gonzalez. Também, ele parou de fazer gols. Exatamente, ele deu uma queda de produção. No Campeonato Carioca ele estava jogando, Fez muitos gols. ele jogava mais avançado. Sim. E Ele tava fazendo gols Ele falou, ele disse com a que volta do Pedro, eu acho que também deu uma Também. afetada no posicionamento dele dentro de campo. ele falou até que prefere jogar pelo lado do campo. E agora, quando o Everaldo saiu recentemente, ele tá ocupando a faixa que o Everaldo ocupava. Mas ele não tá conseguindo ainda jogar tão bem quanto jogou no Carioca. No Carioca ele tava de centroavante mesmo, camisa 9, com mobilidade, mas mais preso mais perto da área, mais perto do gol. Mas ele realmente, o rendimento dele caiu nos últimos jogos e parou de fazer gols, que é um problema pro Fluminense atualmente, que perde muitos gols ainda. Mesmo com o Pedro voltando a fazer gols, mesmo com o João Pedro fazendo gols, o time ainda perde muitos gols. Bom, vamos falar agora do lanterna do campeonato, que infelizmente é o nosso glorioso Vasco da Gama. O Gigante da Colina empatou ontem com o Fortaleza em 1-1. Vasco mais uma vez levando gol nos minutos finais de partida. O momento triste do programa agora é o Vasco.
Por isso que o Rafael Henrique Fernandes não veio também, né? Tem isso. Além de ele estar com a lesão do pubis, o Vasco da Gama Afetou perdeu. o psicológico dele também. E ele acabou tendo esse problema aí, tá chorando em casa, não pôde Tá em posição fetal, chorando. Chorando no banho, né? No banho. Com o chuveiro batendo nas costas, gastando água pra caramba tudo. Bom, o Vasco teve esse problema com o Maxi Lopes, né? E o Luxemburgo, né? Que o Luxemburgo... Luxemburgo sendo Luxemburgo, né? Ele chegou peitando ali, você ou emagrece ou joga. O Maxi Lopes não aceitou bem e aí acabou rescindindo o contrato. Preferiu a picanha a jogar no Vasco. E a questão, o Luxemburgo sempre faz isso, né? Ele sempre chega nos elencos, ele dá aquele choque de realidade ali, choque de ordem. E não foi diferente no Vasco. A torcida do Vasco, inclusive, teve uma enquete no Globoesporte.com que a torcida foi a favor da saída do Max Lopes. Já não vinha jogando bem. Se o cara não quer se adequar também, né, cara? Amigão, você tá fora de forma. Sim. Vamos fazer um exercíciozinho, vai ter a parada da Copa América aí, de repente a gente deixa fininho aí pro restante do campeonato. Para de comer McDonald's, dá uma corridinha na praia. O cara não aceitou e acabou isso aí, né? Ficou sem clube. E agora o Vasco vai precisar de centroavante, porque não tem no elenco. Tem o Ribamar, mas o Ribamar não conta. E ontem, na partida de ontem contra o Fortaleza, ficou claro nisso, que o Vasco precisa de um centroavante ali urgente, porque a equipe do Vasco, diferentemente do jogo contra o Avaí, né, na semana passada, jogou pior e mereceu levar o gol. Sim. Nos minutos finais. Dessa vez foi diferente. O Vasco, acho que até merecia a vitória. O Vasco foi melhor que o Fortaleza de forma geral, assim, na partida. Sim. E acabou levando esse gol no finalzinho, né? Cara, mas eu acho que já teve uma leve melhora aí na produção do time. Eu acho que o Luxemburgo já conseguiu deu uma coisinha ali. Já tem um pouquinho da cara do Luxemburgo aí no time mais ofensivo. O time não tá mais. Eu acho que não é nem a questão de ofensividade, taticamente não. Tá mais organizado, é o ânimo. Quando você tem ele é um motivador também. Ele é tático, mas ele também é um motivador. Quando você tem a troca de treinador, o cara já chega com outro gás. O cara é experiente. O Luxemburgo, ele é experiente, tá 1 ano e meio aí fora do mercado, então ele tá voltando com gás. Então, tudo isso influencia, né? E acho que já tem um pouco da cara do Vasco, né? Do Luxemburgo, né? Sim. Essa produção do Vasco. O Vasco jogou melhor do que vinha jogando. Sim. Né? Sim. Apesar do Fortaleza não ser um grande time. Não é um dos grandes times do campeonato. Mas é um time que incomoda em casa, ainda mais jogando lá. Jogando fora, né? Acho que o Vasco se portou bem dentro de campo. E poderia ter saído com a vitória naturalmente. Se não fosse um descuido da defesa. Mas é um trabalho que vai demorar ainda pro Luxemburgo conseguir resolver, mas de fato dá pra ver que é um time que tá com mais cara de time, né? Porque antes o Vasco parecia um bando, não tinha organização tática nenhuma, ou se defendia muito ou se entregava totalmente ao adversário e tomava muitos gols. Mas agora já dá pra ver que tem mais uma... Falando dessa tem um padrão ali, tá um padrão começando. A questão tática que vocês estão falando aí, qual vocês acham que vai ser a maior ou as maiores dificuldades que o Luxemburgo vai encontrar para acertar esse time do Vasco? Que no Vasco ele precisa urgentemente de um acerto? Acho que no primeiro momento alguns melhores jogadores do elenco do Vasco estão machucados. Tem o Breno, só volta depois da Copa América. Eu acho que ele vai conseguir trabalhar melhor nesse tempo que vai ter durante a Copa América, ele vai conseguir treinar a melhor equipe, vão voltar os jogadores que estão machucados. Acho que ele vai conseguir entender, conhecer melhor o elenco e vai no geral, ele vai conseguir dar uma melhorada. Também, eu acho que o Vasco vai voltar mais forte. Mas eu acho que o problema maior é a defesa ainda. Mas o Breno voltando já dá um... Acho que além da defesa, falta um 10 ali bom pro Vasco. O Bruno César não é. Ele veio pra isso, mas não é. Ele veio pra isso, mas ele tá jogando mais avançado, né? Porque o time tá necessitando disso. Será que Valdívia não conseguiria ser esse 10? Talvez se o Valdívia entrasse no time titular, né? Acho que pode ser que... Acho que ele tem recurso para ser esse. Então. Exatamente, e talvez até recuar mesmo o Bruno César. Sim. Bruno César e Valdívia ali, né? E talvez trazer o Pikachu. Talvez fazer uma trinca de meias ali, né? Sim. Com o Rossi na frente. Né? Eu acho que pode ser um bom... Sim, uma boa saída. Um bom quarteto ofensivo ali. Falando de Vasco, pode deixar esse aqui, não precisa levar não. Coloca os volantes ali mais seguros, né, mais fixos, para dar uma contenção na defesa. E uma trinca de meias e um atacante rápido. Exatamente. Se movimenta bem. Exatamente. Finaliza bem. Bom, chegou aqui o chopp. Haja cerveja pra gente falar de Botafogo. Botafogo perdeu pro Palmeiras. O jogo foi lá em Brasília. Fazendo mexendo na torcida aqui, ó. O jogo foi lá em Brasília, o Botafogo vendeu o mando de campo, o jogo que seria no estádio Newton Santos. E teve polêmica de VAR também nesse jogo. O Botafogo, inclusive, vai entrar com pedido de anulação dessa partida. A gente vai falar sobre isso agora, tudo de Botafogo. Voltando, você falou polêmica de VAR, teve também no jogo do Fluminense, que nós passamos aqui,
que foi no pênalti, né? Que o goleiro Rodolfo o goleiro se adiantou, pegou o pênalti, aí o VAR mandou voltar. Ele já tinha amarelo, e aí ele tomou foi outro expulso amarelo por e foi isso. expulso. Só porque a gente passou e não Verdade. falou, né? Renan, vou deixar então você falar de Botafogo, já que você é botafoguense. O que você acha desse momento do Botafogo com o Eduardo Barroca? O que você achou do mando de campo? O que é a polêmica do VAR? Fica à vontade de falar um relatório aí de Botafogo pra gente. Olha, não gostei da troca do mando, né? Acho que o Botafogo vai ser sempre mais forte jogando no Rio de Janeiro. Apesar de ter bastante torcida em Brasília, em Minas Gerais. E o dinheiro também que ganha, né? Mas, cara, poderia Você acha que não compensa, né? Não vale a pena. Não compensa. Não compensa. Poderia ter feito um jogo mais duro se fosse aqui no Rio de Janeiro. Maracanã. Ganha financeiramente, mas perde esportivamente, né? Esportivamente perde muito. E, cara, mas de todo modo, eu acho que foi um bom jogo dentro das limitações, tanto do Botafogo quanto o time do Palmeiras, que vem numa crescente. Eu acho que aquilo que eu mencionei no início, né, desse rodízio, eu acho que o Palmeiras está mais à frente que o Flamengo. Esse rodízio de jogadores, né? Tanto Tá em resultados encontrando quanto no rodízio de fato. Pelo tempo de trabalho também que o Filipão já tem. Exatamente. O Palmeiras faz mais rodízio que o Flamengo. Salvo engano, são 26 jogos aí de invencibilidade, né? E já o Palmeiras já vem encontrando esse padrão de jogo, né? Mesmo com jogadores, por exemplo, como o Dudu, como o próprio Bruno Henrique, que estão jogando abaixo da média. O Dudu foi o craque do último Campeonato Brasileiro. Exatamente, mas são caras que poderiam produzir mais, né? Por exemplo, o Gustavo Scarpa, que fez um bom Campeonato Paulista, né? Então, eu acho que esses caras estão mantendo esse padrão de jogo que o Palmeiras tinha no ano passado, né? E para uma equipe como o Botafogo, cheia de limitações técnicas, com um técnico recém-chegado, entre aspas, fica muito complicado enfrentar um. O Barroca já conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe. Já tem a cara dele, conseguiu as 3 mais vitórias. Posse de bola. Mais posse de bola. Tem em todos, desde o início do campeonato, em todos os jogos, o Botafogo teve a maior posse de bola. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Bahia. Nós falamos isso contra o Palmeiras. Então, a gente vem falando isso no programa com frequência. Fortaleza também. Contra o Fortaleza também. Então isso, cara, isso é fundamental. Porque a equipe que tem a bola geralmente sofre menos. Sim. Se você tá com a bola, você não vai tomar gol, você não vai correr risco. Uma questão que a gente sempre comenta no Acréscimos, falando do Botafogo, é que começou esse padrão de posse de bola, mas ainda é uma posse de bola improdutiva muitas vezes. Como é que você vê essa questão de evolução nesse estágio? O Fluminense também começou assim, começou com posse de bola, e depois começou a posse de bola improdutiva, depois começou a perder muitos gols. Enfim, é um processo. O Botafogo está em que estágio na sua análise? Olha, como é um time em evolução, que contratou um técnico recentemente, está ganhando, evoluindo no nível técnico, os jogadores do Botafogo são muito experientes, não são jogadores velozes como o Diego Souza ou Alex Santana. Então, são caras que ainda não são, que vão dar velocidade entre essa ligação da defesa para o ataque. Né? Eu acho que o Diego Souza, por exemplo, no segundo tempo no jogo contra o Palmeiras, o Diego Souza recuou um pouco mais e o time melhorou. Eu achei isso interessante. Eu acho que o Barroca pode experimentar isso no próximo jogo. Viu que a bola não estava chegando. Exatamente, recuar um pouco mais o Diego Souza. Porque ele tem passe para jogar mais atrás. Exatamente, ele tem passe, ele consegue segurar a bola, ele faz o papel de pivô bem, mas ele pode segurar um pouco mais a bola no meio de campo ali. Sim. Né? Então, eu acho que isso já é uma evolução. Agora, só o Barroca pode entender isso, ele tem que perceber isso para poder dar uma melhora no time. Sim. Mas o Botafogo já evoluiu. Sim, dá para ver nitidamente, é um time em evolução. E se não fosse, desculpa, se não fosse o VAR, que ao meu ponto de vista é o assunto que eu ia entrar agora. Eu elogiei aqui bastante o VAR no início do programa, mas se não fosse o VAR, esse jogo seria 0-0. Porque, primeiro, como a declaração do Gabriel é a mais perfeita. Às vezes, uma ilusão de ótica na câmera, em câmera lenta, faz com que... Ele pisou sim no cara, mas... Você achou que não foi pênalti? Não, achei que não foi pênalti. Achei que foi. Eu também achei que não foi pênalti. Para mim, não foi pênalti, porque ele não visou o jogador em nenhum momento, ele estava indo pro outro.
o pé do cara tava lá no lugar. Foi um contato meramente ocasional. Essa assim. questão do VAR... Futebol Tem é um ponto, esporte contato. essa questão do VAR, analisar lances em câmera lenta, está sendo bastante debatido também, né? Porque você perde um pouco da intensidade da jogada se você olha numa outra perspectiva. O ideal é ver na câmera na velocidade normal. Com vários ângulos, mas uma velocidade normal. Em câmera lenta, até agressão, até carinho de mãe. Até carinho de mãe parece agressão, exatamente. Mas falando de VAR, o departamento jurídico do Botafogo vai entrar com um pedido hoje de anulação dessa partida contra o Palmeiras. Justamente por conta dessa polêmica toda, porque o Gabriel acabou pisando no Daverson. O juiz primeiro deu cartão amarelo pro Daverson, por simulação. E aí, eu não sei se vocês viram os vídeos e tal, claramente o juiz ele autoriza o reinício da partida. Não, e a partida reiniciou. Reiniciou. O Gatito bate tiro de meta pro Gabriel, o que não poderia pelas regras do VAR, pelo protocolo do VAR, né? Depois que você tem o reinício do jogo, você não pode voltar para revisar nenhum lance. Então o Botafogo vai se apoiar nisso. A gente já ouviu aí que o juiz da partida já está se apoiando num argumento de que ele não reiniciou a partida, de que ele não apitou. A gente não sabe se ele apitou ou não, mas tem um claro movimento dele fazer assim com a mão. Ó. Vem, segue o jogo. E aí, um segundo depois, ele é chamado no VAR e aí ele vai fazer toda aquela revisão e dar o pênalti para o Palmeiras. O lance foi decisivo, tanto que o Palmeiras venceu por 1-0. Você acha que tem alguma chance desse jogo ser anulado? Pouco provável, né? Pouco provável. Eu acho que seria um salseiro danado do campeonato. Talvez vai ser jogado pra frente, vai ficar rolando o processo, mas no final do ano vai dizer que não deu nada. Bom, estamos encerrando aqui, a gente vai continuar bebendo. A gente falou muito de VAR, mas a gente está no bar aqui, vamos continuar bebendo aqui. É o hábito de vidro. É o hábito de vidro aqui também. Rafael Henrique Fernandes, que não está aqui. Felipe Lucena, quer falar alguma coisa não? Agora é só tomar um chopp. Quer tomar um chopp? Temos aqui, temos aqui o merchan aqui do Barléu, ó. Engenho, cantareira, cachaça. A gente vai beber isso aqui tudo, com certeza. Você não perde por esperar. Altair é muito forte pra cachaça, ele adora cachaça. A gente gosta muito de cachaça. Temos aqui também, o que é isso aqui, Renan? Isso é o zimbro. É o zimbro do Léo, é um aperitivo feito da fava da baunilha. Isso aqui é aí, ó. Produzido em Santa Catarina, especialmente pro bar. Ih, ó, produtos exclusivos aqui. Isso aqui é o quê? É o Steinheger, também produzido em Santa Catarina, com a nossa logomarca. Tudo personalizado, exclusivo, hein? Garrafinha de porcelana. Bonita a garrafa. Só vai sobrar a garrafa. Nossa lojinha. Quem quiser, a nossa lojinha está à venda. A lojinha é aqui no site? É aqui no nosso bar. No nosso bar? Qual é? Dá o endereço aí pro pessoal. Barléu é na Rua do Ouvidor, número 18, no centro do Rio, perto da Bolsa de Valores. É isso. Bom, pessoal, encerrando o Acréscimos dessa semana, a gente se vê na próxima vez com mais polêmicas, com mais cerveja e com mais cachaça e quem sabe com o Rafael Henrique Fernandes. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.